aula de hoje, a estação de aprendizagem 2, onde nós vamos trabalhar os números racionais e as diferentes representações, tá? Os números racionais são os números além do natural, dos inteiros que nós tínhamos trabalhado anteriormente, entra também fração e número decimal, tá? Então aqui, toda fração pode ser escrita de forma decimal ou vice-versa. Então todo decimal tem uma fração e toda fração tem um número decimal. Aqui, por exemplo, 2/5. O 2 representa o numerador e o 5 o denominador. Esse tracinho aqui no meio é um tracinho de divisão, tá? Então, 2 sobre 5, eu posso fazer a divisão. 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não. Eu tenho que colocar um zero aqui e um zero aqui embaixo, para eu conseguir fazer essa divisão. Agora, 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20 para 20, 0. Então, a representação dessa fração é 0,4, ok? Então, como que eu vou saber a representação no valor decimal? É só fazer a divisão, o de cima dividido pelo de baixo, nunca o contrário, tá, pessoal? Então, aqui, na apostila eu tenho o exercício 1.1, onde tem uma tabela. Eu não fiz a tabela aqui na lousa porque não ia caber. Como eu ia fazer só a primeira linha, então eu resumi dessa forma, tá? Então, o exercício 1.1, ele tá dando a tabela pra gente achar, ó, escrever o que eu acho que é representação decimal e representação fracionada. Aqui ele dá 1 e 2 pontinhos, 2. É a mesma coisa de falar 1 dividido por 2, né? Esse eu acho que é para vocês fazerem de cabeça o que eu acho que é essa divisão. Então, é uma resposta pessoal. Opa! Nossa, gente, que letra horrível, professora. Pessoal. Então, vocês vão escrever a divisão que vocês acham que é, tá? Não importa se errar ou não, é o que vocês acham que é. A representação decimal. Como que eu vou fazer a representação decimal? A decimal é 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 dá para dividir por 2? Não, eu vou ter que colocar um zero aqui. Colocando um zero, eu coloco de baixo aqui também. Agora, 10 dá para dividir por 2? Sim, é 5. Então, a representação decimal desse valor aqui é de 0,5, ok? Agora, a representação fracionada. Como que eu represento na forma de fração? 1 sobre 2. Não é 1 dividido por 2? É a mesma coisa de 1 sobre 2, que é a mesma razão. Então, 1 dividido por 2, na forma fracionada, dessa forma aqui, ó. E na representação decimal é de 0,5, que é a divisão do numerador pelo denominador, certo? Aí o restante da tabela vocês vão preencher com outros exemplos, tá? Que ele tá dando, mas a maneira de fazer é dessa forma aqui. Então, primeiro faz a divisão desse por esse, achar o decimal. E o segundo fazer em forma fracionada, que é o numerador sobre o denominador. Pessoal, na questão 1.1, depois da tabela lá embaixo, tem a letra A e a letra B. Ele vai estar dando algumas situações de fração e vai perguntar qual é maior. Para eu saber qual fração representa um número maior ou menor, eu tenho que fazer essa divisão. Então, por exemplo, 1 dividido por 2, que é uma fração de meio, ou 1 sobre 2, e vou pôr aqui 2 sobre 5. Opa. Aí, 1 por 2, eu já fiz a conta aqui, que eu sei que vai dar 0,5, certo? E aqui, 2/5, eu sei que é 0,4. Aí, tendo esses dois valores, eu vou determinar quem é maior e quem é menor. Para eu saber isso, eu tenho que olhar uma reta numérica. Por exemplo, aqui é 0 e aqui é 1. Aqui, ó, é 0,5
e aqui é 0,4. Tá vendo aqui, ó, quem que é o maior número? O maior número que está mais longe, isso positivo, que está mais longe do zero. Quem está mais longe do zero? O 0,5, que representa 1 sobre 2. Então, quem que é o maior número? Eu vou ter que primeiro fazer a razão entre o de cima dividido pelo de baixo. Achando esses valores, eu coloco, se vocês tiverem dificuldade, põe uma reta numérica, que vocês vão conseguir saber quem é o maior e quem é o menor. Quem for o maior é o mais longe do zero. Lembra disso, tá bom? Agora a gente vai fazer o exercício 1.2. O exercício 1.2 que vocês têm no caderno só tem um exemplo, no caso só um item para ser resolvido. Então, eu fiz um exemplo parecido para explicar a maneira de fazer e vocês conseguirem fazer na apostila, ok? Então, aqui, esse exemplo, eu tenho uma figura, onde essa figura existe algumas partes pintadas, né? E essa divisão. Então, primeiro, eu tenho que fazer a fração dessa figura aqui. Então, essa figura, eu vou contar quantas partes eu dividi. Então, quantas partes está dividida essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Então, eu sei que o meu denominador, que são a quantidade de partes, é 8, ok? E a parte de cima é as partes pintadas, né? Que é 1, 2, 3, 4, ok? Aí, exatamente esse exercício vai pedir o seguinte, ele vai dar uns números lá embaixo e por esses números eu vou falar qual deles pode ser a representação dessa figura aqui, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer exatamente isso que eu acabei de fazer, tá? E depois eu tenho que simplificar a minha fração e achar o valor decimal dele, para eu olhar aqui nessas opções e ver qual pode ser representada. Por quê? Porque uma figura pode ser representada em uma fração e um número decimal, como eu tinha falado anteriormente. Então aqui, toda fração ela pode ser simplificada. Como que eu simplifico a fração? Divido o que der em cima pelo mesmo número, ó. Então eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Posso continuar a fazer a minha divisão pelo mesmo número, por 2. 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. 4 dividido por 2, 2. Que se eu fizer a divisão de 1 sobre 2, 1 sobre 2 é a mesma coisa de 1 dividido por 2. 1 dá para dividir por 2? Não dá. Eu tenho que colocar o zero aqui, para eu conseguir que esse número seja dividido. E põe o zero aqui. 10 dividido por 2, isso aqui vai dar 5. Então, é 0,5. Não sei se vai dar para chegar no vídeo, eu vou pôr aqui. Então, tendo esses valores aqui, essa figura pode ser representada pela fração 4 por 8, 2 por 4, 1 sobre 2 e 0,5, que é a razão entre o de cima dividido pelo de baixo. Tendo essas opções, eu vou olhar nos itens que o exercício dá e vou mostrar qual delas eu consigo também representar. Então, 0,2, eu consigo representar essa figura? Não, porque aqui o meu decimal é exatamente 0,5, então esse daqui não. O 0,3 da forma decimal aí, também não. 0,4, não. 0,5, sim. Então, ó, o 0,5 eu consigo representar. Geralmente, a minha forma decimal só tem uma, mas a fração pode ser de várias formas, como vamos ver aqui nesse exemplo. Ó. 4 sobre 8, vamos começar aqui. Ó. 1 sobre 2, eu consigo a representação? Sim, achei aqui. Ó. Então, esse eu consigo representar. 1 sobre 3, olha os exemplos que eu fiz aqui. Não, então tá bem assinado. 2 sobre 4, 2 quartos? Sim, eu consigo representar. 2 sobre 8,
2/8? Também não. E 4/8? Também. Então, essa figura aqui, que é diferente da figura do caderno de vocês, eu vou primeiro fazer a fração base. Depois disso, eu vou simplificando até eu chegar na minha divisão. Eu não consegui simplificar mais, aí eu faço de cima dividido pelo de baixo. Ah, professora, e se eu não quiser fazer essa simplificação? Tem que ser feito, porque senão, se eu não tivesse feito essa simplificação, eu não teria achado esse valor e nem esse. Então, a gente tem que simplificar até achar a fração mais enxuta possível, mais simples possível, ok? Então, o exercício 1.1 e 1.2, vocês vão fazer parecido com o que a professora resolveu aqui, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês entrem em contato para ver o que eu posso fazer por vocês, tá? Então, um beijo, bons estudos aí e curte o vídeo se vocês gostaram e até mais. Tchau, tchau!